Muito bem, quando nós falamos de análise combinatória, nós estamos nos referindo ao conjunto de todas as possibilidades para a ocorrência de um evento. E essa ocorrência ela pode acontecer das mais variadas maneiras. Só que quando nós analisamos um estudo, quando nós temos um caso a partir da análise combinatória, é importante que nós entendamos que esse objeto de estudos vai ter como uma sequência de vários casos que podem ser analisados de maneira independente. Então, quando nós falamos da teoria fundamental da contagem, é justamente esse caso. Imagine, por exemplo, que você tenha dois objetos, dois dados. Cada um deles, de 6 lados, dois dados, nesse caso, não viciados, e que você queira saber o conjunto de possibilidades para que no lançamento simultâneo desses dois dados, você tenha resultados, somas de resultados diferentes. Nesse caso, é fácil perceber que os dois dados têm resultados independentes. Sempre que for possível reunir resultados independentes de dois eventos aleatórios, nós estaremos diante da aplicação prática da teoria fundamental da contagem. Então, nesse caso, podemos observar que o conjunto de possibilidades para o primeiro dado é de 6 opções. Enquanto que para o segundo dado, por ser independente ao primeiro, também tem um conjunto de possibilidades de 6. Cada um deles pode dar os resultados 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Dessa forma, nós podemos utilizar a multiplicação como um princípio da teoria fundamental da contagem para obter o resultado do total de possibilidades para que esses dados deem resultados. Observe que, se nós formos contar esses resultados, nós poderíamos ter, por exemplo, o fato de que o primeiro dado poderia dar o resultado 1, enquanto o segundo dado também poderia dar 1, 2, 3, 4, 5 ou o número 6. Ou seja, se nós contarmos lado por lado do primeiro dado em relação ao segundo, nós podemos somar essas possibilidades até também chegar no número 36, que são 36 possibilidades de resultados. Assim, nós finalizamos a primeira teoria, que é em relação ao teorema fundamental da contagem. O segundo tópico que é importante é entender o conceito de fatorial. O que seria o fatorial? Bom, muito simples. O conceito de fatorial, representado pelo ponto de exclamação, nada mais é do que o produto daquele número pelo seu antecessor até chegar ao número 1. Então, nós poderíamos observar uma série de possibilidades, como, por exemplo, se eu fizer o fatorial de 5, basta que eu calcule 5 vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1. Esse seria o resultado de uma conta utilizando o fatorial. 5 vezes 4, 20. 20 vezes 3, 60. 60 vezes 3, 60 vezes 2, 120 possibilidades. 120 seria o resultado do fatorial de 5. Agora, para que seria necessário entender o cálculo do fatorial? Justamente para utilizar ele nesses três tópicos essenciais para entender os demais casos, independentemente da teoria fundamental da contagem. Isso porque a teoria fundamental da contagem é uma aplicação de quando os eventos forem dependentes. Aqui, os eventos já são mais dependentes um do outro. Nós vamos analisar os casos a partir dos exercícios, mas é interessante demais entender quando se aplica cada um desses conceitos em cada um dos casos.
Nós podemos analisar, por exemplo, que quando nós tivermos uma permutação, a permutação nada mais é do que a troca de posições em relação a um determinado evento, gerando um evento novo. Então, para entendermos a permutação, principalmente aqui no caso da permutação simples, nós nos lembramos de uma fila indiana. Imagine que 6 pessoas queiram comprar um ingresso para um estádio de futebol e as 6 chegam na fila ao mesmo tempo. Só que elas precisam se organizar de alguma maneira. Então, essas 6 pessoas vão se organizar nessa fila. Como elas poderiam se organizar? Bom, João poderia ser o primeiro, Renato poderia ser o segundo, e assim vai até preencher essas 6 possibilidades. Agora, se Renato for o primeiro e João for o segundo, nós temos uma possibilidade diferente. Assim, a troca dos elementos em relação ao total de posições, ser o primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto ou sexto na fila, vai fazer com que eu tenha uma possibilidade diferente. Isso é permutação. Permutação é troca de posições para encontrar um resultado novo. Enquanto a permutação, só que agora com repetição, nada mais é do que quando eu permuto, quando eu troco elementos que tem mais de um. Se eu fizer permutação de N elementos, mas que eu tenha alfa, beta ou gama repetições, eu preciso utilizar essa fórmula que nós analisaremos nos exercícios para saber, para entender o resultado dessa permutação que acontecerá com repetições. O caso clássico da aplicação da permutação com repetição é quando nós temos o estudo dos anagramas. Anagramas é quando nós trocamos letras e formamos uma palavra nova. É muito comum, no estudo dos anagramas, que nós utilizemos palavras com letras repetidas, e é justamente essas letras que vão entrar aqui nas repetições da fórmula. Perceba que em todos os casos nós utilizamos o conceito de fatorial para a realização das contas. E finalmente, no caso da permutação cíclica, é quando eu tenho a troca dos elementos, só que agora formando uma situação de um ciclo. Por exemplo, quando eu faço uma roda de amigos, a possibilidade de trocar 2 amigos ali de lugar e encontrar uma possibilidade nova. Além disso, a permutação ela se diferencia dos outros casos porque na permutação o número de elementos e o número de posições é exatamente o mesmo. Enquanto quando eu vou analisar, por exemplo, o caso do arranjo, no arranjo o número de elementos é sempre maior que o número de posições. Ou seja, se eu tiver, por exemplo, N elementos e vou ter uma quantidade de posições menor, eu utilizo essa fórmula para a aplicação do arranjo. Um caso simples para a aplicação do arranjo é quando nós temos o exemplo clássico da família numerosa que deseja tirar fotos em um determinado sofá. Um sofá que tem, por exemplo, 3 lugares, tem 3 posições. Essa família de, por exemplo, 5 pessoas deseja estudar quantas possibilidades de fotos elas têm, sendo que só podem sentar 3 pessoas naquele sofá. Ou seja, o número de posições, o número de elementos é 5 pessoas, mas nós teremos 3 posições no sofá. Nesse caso, nós utilizaremos essa fórmula para a obtenção do resultado. E o que diferencia o arranjo das combinações é muito simples. O arranjo, o caso dos arranjos, é se 2 pessoas na mesma foto trocarem de posição, a foto é diferente. Tem o caso de arranjo. Se 2 pessoas trocarem de posição na combinação, olha a observação aqui, ó, não há diferença na posição, não há diferença no resultado. Um caso prático para a aplicação da combinação é a formação dos times de futebol. Imagine que um treinador tenha 20 atletas para formar um time de 11 jogadores. Se cada um dos jogadores puder assumir cada uma das posições, qualquer uma das posições,
É fácil notar que você tem 20 possibilidades, 20 elementos para a criação de um time. Mas esse time, no entanto, que só tem 11 jogadores. Analise então a situação. 20 elementos e 11 jogadores. Se eu escalar Roberto e escalar Pedro, ou escalar Pedro e escalar Roberto, eu estou com o mesmo time. Se mesmo trocando as posições, eu tenho o mesmo time, a mesma possibilidade, nesse caso, eu estou diante de uma combinação que vai utilizar essa fórmula para a resolução do problema. Então, nós podemos perceber que a análise combinatória, que é o conjunto de possibilidades que nós temos para que um evento ocorra, nada mais é do que o estudo das possibilidades encaixadas a cada uma das situações. Ao longo dos exercícios, nós faremos questões específicas voltadas para esses resultados.